Bom, os Estados Unidos baseiam a sua autoridade de ser xerife do mundo na sua capacidade de força bruta. E nessas de querer ser xerife do mundo, Leonardo, compraram uma briga que não tinha como ganhar, né? Contra os ayatollahs do Irã. Faz-se toda uma propaganda fascista, diga-se de passagem, né? De que vamos matar todos os líderes do Irã, vamos destruir toda a infraestrutura civil do Irã, ou seja, vamos destruir todo um país. Chegou-se a tuitar, né, o Trump, dizendo que 90 milhões de pessoas seriam aniquiladas, uma nação inteira sumiria do mapa, falou isso. Né? Então, assim, para agora botar o rabinho entre as pernas, porque não tem como ganhar da gloriosa República Islâmica do Irã, né, Leonardo? Caralho. Uma fala infeliz. diria o Pedro Ivo. Cara, sim, eu tava aqui pensando enquanto tu falava isso, e eu acho que a última grande vitória em termos de guerra foi na Segunda Guerra, em que se teve uma vitória assim, objetiva. Dos Foi, né? Estados Unidos, tu diz? Não, não. Em Em geral. guerras. Em guerras no geral. Porque depois disso foram só guerras assim estritamente econômicas, saca? No sentido de, tipo, vamos desgastar, empurrar a ideologia, blá 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 A blá. Líbia, a Iugoslávia, totalmente fora de Não, propósito. Vietnã, saca? O Tipo, Vietnã foi uma vitória se você falar do lado do Vietnã, no caso, né? Foi uma vitória não. justa. Foi uma vitória justa. Não, foi uma resistência muito grande. Os caras fuderam com o país pra Mas a cacete. origem da Então, guerra é quando os Estados Unidos invade, não tem fundamento. não, exato. Tipo assim, são guerras completamente descabíveis, entende? Não é nem como se a gente tivesse como. Os caras não conseguem mais empurrar esse maniqueísmo. Não tem mais como, tá ligado? A gente tá num outro momento da história. Fica muito difícil Uh, você. Fica muito difícil você. justificar. Fica muito difícil você se dizer seguidor de Cristo, dizer eu sou Jesus Cristo e tal, eu represento Jesus Cristo, quando você está liderando uma jihad internacional. É, Engraçado usar jihad, mas é isso, né? Porque o que é a jihad? É a guerra santa. Aí o Pete Hegseth, que é um dos ministros do Bolsonaro, do Trump, um dos ministros do Trump, né? Um dos representantes lá do gabinete, o Pete Hegseth, se não me engano, é o ministro da guerra, né? Ele escreve um livro, a Última Cruzada, a Cruzada Americana, essas porra, tá ligado? Então a ideia de cruzada, de guerra santa, né? Que você vai combater o cara, você vai eliminar os infiéis, o caralho, isso se trata disso. Você fala, eu vou combater o Irã, porque não sei o quê, porque o Irã é o inimigo de Israel, Israel é o povo escolhido de Deus. Na verdade, tudo se trata de interesse do capital. Então, a gente sabe disso. Israel é um enclave do capital ocidental, da América, da Europa, dos Estados Unidos da Europa. Está por trás a Inglaterra, que financia o movimento colonial original lá de Ben Gurion. E aí chega, e aí já começa com os extermínios, Zev Jabotinsky, e aí persegue as vilas das pessoas, aí realiza Nakba, aí desloca 100 mil pessoas. E aí você vai ter todas essas maluquices porque você quer poder encravar aquele capital lá. Claro que existe a causa justa do judeu, que era perseguido na Europa, e você vai ter o sionismo, o movimento nacionalista de fundar um Estado que possa. As pessoas. Tudo isso, tipo assim, depois da Segunda Guerra Mundial, você não tem como evitar de dizer que o povo judeu precisa de uma salvação. Mas o capital, o interesse do capital, o cara, né? O capital ele não tem vontade, né? Porque ele é uma coisa irracional. Mas os caras que operam o capital, eles são tão perversos que eles vão utilizar essa coisa da necessidade do judeu para dizer assim: vou investir no Estado de Israel porque eu quero colocar lá as petrolíferas e aí você vai ter, pô, empreiteiro, caralho, para poder extrair a capital daquela região do Levante. E cada vez. Israel hoje em dia não tem fronteira fixa. Aí você tem Israel tomando a Palestina, tomando o Líbano, tomando o Egito, tomando a Síria, tomando a Jordânia. E aí os caras ficam. Aí pensa que vai ficar nessa. Aí porque o Irã se opõe a isso? Ai, são os bárbaros que a gente tem que eliminar. Tomou no cu, Leonardo. Tomou no cu. isso não te lembra justamente da máquina nazista? Inclusive um salve aí Sim. pro Marlos. Bom dia pra nós da máquina petista. Bom dia, Marlos. Cara, isso
precisamente isso, né? O capital se junta ali e fomenta essa porra, porque a Alemanha pós-guerra, como é que ela se reestrutura, né? Se não com injeção de dinheiro e capital internacional, se não através da criação dessa máquina de guerra, para se levantar contra os bolcheviques, contra a União Soviética. E aí, só que esse é o ponto, eles perdem controle do cachorro, tá ligado? Eles não têm controle do cachorro, porque uma hora a coisa fica forte demais. É isso. O capital, sendo irracional, ele não dita os seus próprios caminhos. Exato. Ou, em verdade, enquanto estrutura, ele dita os seus próprios caminhos. Os agentes dentro dele têm que seguir isso de alguma forma, tá ligado? Aí hoje a gente vê Ele vai para onde Israel. o capital tende a ir para onde o lucro é mais certo, ou seja, onde há menos Exato. regulação, onde a situação é mais vulnerável para a população, onde se pode explorar mais, o capital tende a ir para aí porque ele vai se multiplicar mais. Então você tem uma situação de guerra, de expansão de domínio, de fundação de Estado, aí o cara investe aquilo ali, os caras vão, porra, tomando coisa, tomando tudo. Exato, aí tu vê hoje Israel metendo esse desaforo pro Trump, mordendo a mão, né? Mordendo a mão de quem alimentou. O Vance lá, JD, né? J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos. Basicamente falando para Israel, assim, ó, lembrem quem é o chefe. E Israel dizendo, não, a gente vai seguir. Sim, porque a guerra, porque eles estão se opondo ao tratado de paz com o Irã. porque a guerra contra o Irã se tornou tão custosa para os Estados Unidos, que era o que todo mundo que sabe qualquer coisa sobre política, a primeira coisa, todo mundo sabe que não tinha como os Estados Unidos ganhar essa Todo mundo que é guerra. politizado sabe. Todo mundo sabe. Tipo assim, se você não se informa de geopolítica através do professor Rock, você sabe que existia há décadas do passado planos dos Estados Unidos de entrar em guerra contra o Irã, e eles nunca fizeram porque eles sabiam que iam perder. Existem jogos de guerra, né, que é as estratégias que fazem os generais do exército americano, eles fazem Game Theory, né? você vai ter um cara, um general americano interpretando o exército americano e um outro general americano interpretando o exército iraniano. E eles vão fazer a estratégia como se fosse a guerra e ver se o que se pode ser feito e tal. E sempre os Estados Unidos perde. Sempre os Estados Unidos perde. Nas simulações que eles fazem, considerando o que eles sabem sobre a potência iraniana, sobre a economia iraniana, sobre as armas iranianas, sobre o exército iraniano, sobre a política iraniana, considerando o que eles sabem sobre o Irã, eles fazem um jogo de guerra e eles perdem. Então eles sabem que não se podia fazer isso. Eles sabiam que não se podia fazer isso. Quando da guerra do Iraque, em 2003, no governo Bush, nos Estados Unidos, já existia a questão a questão da guerra do Iraque, ela tem uma relação com combater o Irã, porque o Iraque estava na época sendo liderado pelo Saddam Hussein, e o Saddam Hussein ele era simpático ao Irã. O Irã tem um problema com o resto do mundo muçulmano, porque o Irã tem uma maioria étnica diferente, não é árabe, é persa, e a maioria religiosa é diferente, não é sunni, é xiita. Então, eles têm esse problema. E aí sempre teve uma desavença política ali que impedia a união desses povos. O Saddam Hussein, quando se torna presidente do Iraque, ele estende a mão para o Irã e fala, olha, vamos fazer aqui o pan-arabismo, vamos incluir os persas, vamos incluir todos os povos iranianos, que tem múltiplas etnias no Irã, vamos superar as diferenças religiosas, vamos fazer uma unidade política nossa aqui no Oriente Médio. E o Irã negou. O Irã negou isso, porque o Irã era a República Islâmica já. E aí eles tinham vários preceitos, sei lá. Aí posso estar saindo aqui do meu elemento. Mas o fato é que o Irã negou. O Saddam Hussein estendeu a mão e o Irã negou. Se desse tempo, quem sabe o Irã aceitava. Os Estados Unidos não podia dar esse tempo. Então existe esse elemento. Claro que isso não foi apenas isso a razão da guerra do Iraque. A razão que eles inventaram lá, o negócio das armas químicas que não existiam e tal. Porque Saddam Hussein é ditador. Criou-se toda uma... Né? Mas de fundo existia isso. A questão de que é preciso combater essa galera. É preciso combater essa galera, esses árabes, esses muçulmanos, a unidade política deles. Então já era isso naquela época. Por que eles não invadiram o Irã? Porque eles sabiam que iam perder. E o Trump, sendo maluco do jeito que ele não liga pra nada. Aí ele fala, não, eu vou invadir o Irã porque eu sou o pica e eu vou ganhar. E foda-se. E ele tomou no cu. Não tinha como ganhar.
o Irã coloca o Estreito de Hormuz no bolso, aí você destrói a infraestrutura do Irã, você mata o Supremo Líder, tem outro Supremo Líder depois. Aí tem um parlamento de ayatollahs, todos os potenciais Supremos Líderes, mais de 300, mais de 500, se eu não me engano. Um exército próprio, que é a Guarda Revolucionária Iraniana. Tem o exército do Irã e tem a Guarda Revolucionária, 2 exércitos. Que é um exército do Estado e o exército do partido que está no poder. E um está subordinado ao outro. Os Estados Unidos não tem essa coerência. Os Estados Unidos não tem essa direção. A ameaça dos Estados Unidos ao Irã é uma ameaça existencial. O Irã fará de tudo para se defender. Para os Estados Unidos, dá para negociar. Os Estados Unidos não vai investir todos os poderes da nação, do Estado americano, nessa guerra. O Irã vai. O Irã vai investir todos os poderes do Estado iraniano nessa guerra. Porque se ele não fizer isso, ele vai morrer. E os Estados Unidos não. Então é claro que os Estados Unidos vai perder. E perdeu. E aí teve que fazer um acordo para pagar investimento, que vai sair privado das empresas americanas, no fundo de investimento deles lá, 300 bilhões de dólares para indenizar e reconstruir o que eles destruíram no Irã. Aí o Irã vai abrir de volta o Estreito de Hormuz, que é a situação que estava antes da guerra. Eles não ganharam nada. Não ganharam nada. Isso também é parte de uma série de ofensivas, né? Desde as ameaças do Trump à Groenlândia, desde das ameaças dele à América Latina. Então é uma série de tentativas, assim, forçosas. Sim, Né? teve agora o primeiro ataque. Teve agora o primeiro ataque aéreo na América Latina. Lá na Venezuela. Aham. Tu diz do momento do sequestro do Maduro? Não. Teve agora um ataque aéreo dentro da Venezuela, na fronteira com Roraima, para destruir o esconderijo de um cara que seria líder do Trem de Aragua. Aí os Estados Unidos, vou matar o cara do Trem de Aragua. Aí manda um avião para bombardear a Venezuela, na fronteira com o Brasil. Mesma coisa que eles faziam lá no Iraque, porque o Saddam é ditador, porque é terrorismo. Aí inventa-se essa desculpa e vem pra cá. Fazer a mesma coisa. Tá aí porque que o Lulinha não quis abraçar o Trump. Fora as taxações, né? Que lá foi bom. Aí então, esse é o ponto. Eles vão forçando a mão. Forçaram a mão em Cuba e conseguiram agora ontem a reabertura de Cuba. Conseguiram a reabertura comercial de Cuba. Vão forçando a mão aqui, vão forçando a mão ali e eles vão tentando um novo colonialismo, tá ligado? É uma potência em falência. Só que aí uma hora a contradição explode, né? Uma hora a contradição. É daí que tem a galera que especula que a revolução vai ser nos Estados Unidos. O Irã seria incrível, inclusive. Hoje a gente não vê esse horizonte, mas existe essa possibilidade. Agora, o Irã impõe essa derrota econômica aos Estados Unidos, que é o que a gente sabia que iria acontecer. E veja, não é que já teve acordo de paz, certo? Não teve acordo de paz. O que houve foi um memorando de entendimento que vai colocar um período de 60 dias sem conflito para eles negociarem a paz. E nesse período de 60 dias, aí o Irã falou assim, olha, assinou o memorando. Aí o Irã falou assim, não vou negociar a paz até Israel sair do Líbano. Aí Israel falou não. Aí o J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, falou, vocês em Israel estão ligados, que era o que o Leonardo estava falando, né? Vocês em Israel estão ligados que só quem apoia vocês no mundo é a gente. E se a gente não der arma... Ele falou isso, não, ele falou isso. O vice-presidente dos Estados Unidos falou isso. Nós somos a única nação que apoia o Estado de Israel. E se a gente parar de mandar arma para vocês, vocês não têm como se defender. Vocês vão tomar um cacete aí no Oriente Médio. O vice-presidente dos Estados Unidos falou isso. Aí depois disso, veja como é o nazismo, viu? Veja como é o nazismo. Depois disso, o ministro da Defesa Nacional lá de Israel, o Itamar Ben-Gvir, que é o nosso Himmler, certo? Nosso Himmler. O Netanyahu é o nosso Hitler. Ben-Gvir é nosso Himmler. Tá?
Depois que o Irã fez o memorando de paz com os Estados Unidos, aceitou negociar e colocou como imposição a saída de Israel do Líbano, que Israel está nesse momento invadindo o Líbano, os Estados Unidos falou que Israel deveria sair do Líbano, Israel falou que não. Os Estados Unidos ameaçou, dizendo que podia tirar as armas deles e retirar o apoio. Olha, pessoal, isso é uma tensão histórica. Pela primeira vez na história de Israel, os Estados Unidos tensiona o apoio. Dizer, se você perder nosso apoio, vocês vão se fuder. Eles falaram, os Estados Unidos falou isso. Depois disso, o Ben-Gvir, ministro da Defesa de Israel, falou: o Líbano queimará. Isso foi depois ainda. O Líbano queimará. Nós vamos queimar todo o Líbano. Nazismo, Leonardo. Isso é nazismo. Ah, mas o nazismo persegue os judeus. Os israelenses são judeus. Nada disso. Nazismo é nacional-socialismo. O meu povo, a minha nação, tem direito a tudo. Ao bom, do melhor. A gente vai criar uma nação perfeita, um paraíso, vai todo mundo feliz. Nacional-socialismo. Quando a nação tem integridade interna, o povo tem integridade interna, ele tem o direito de colonizar o outro. Isso é Hitler. Hitler diz isso. Hitler diz isso. Isso é Mein Kampf. Aí você tem Zev Jabotinsky, que é o fundador do sionismo revisionista, que é a corrente majoritária de Israel hoje, à qual pertence Netanyahu. Ele tem um texto chamado Nós e os Árabes, em que ele defende o direito e a necessidade dos israelenses, que ainda nem tinha fundado o Estado, isso foi em 1929, salvo engano, antes da fundação de Israel. Ele defende que os judeus, no caso, persigam e matem os árabes para fundar o Estado de Israel. E esse é o movimento que funda efetivamente o Estado de Israel. E que o atual primeiro-ministro de Israel se diz membro dessa corrente, que tem que caçar a árabe, que é a integridade interna da soberania do povo judaico. Nazismo. Isso é nazismo. Isso é nazismo. Leonardo. Sai de controle a coisa e a gente vê a história se repetindo. Precisamente como os nazistas, quando soltaram os nazistas contra o bloco soviético, e a coisa se reverteu. Então, eu acredito que é evidente, né, se a gente for ser futurólogo agora, é evidente que Israel vai sentar na graxa. Os Estados Unidos têm muito mais interesse nessa paz com o Irã, é muito menos custoso para eles, porque esse é o ponto. Eles dão sobrevida para o complexo militar industrial, fomentando a guerra de Israel. Porém, começa que a partir de um momento desses, em que eles estão tentando fechar um acordo com o Irã, porque é mais jogo para eles começam a perder esse ímpeto. É mais barato sustentar... é mais barato fazer a paz com o Irã do que ficar sustentando a guerra de Israel. E aí começa a ter essa contradição agora. Daí a gente tem que ver para que lado que isso vai. E é muito nítido que a coisa vai ser assim. A gente vai ver Israel tensionando com os Estados Unidos e já era. É isso.